Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biblioteca. Vamos dar continuidade à leitura do livro Contos de Fada de Perrault, Green, Anderson e outros. Na semana passada foi lido a história Chapeuzinho Vermelho na versão dos irmãos Green e hoje eu vou ler A Bela Adormecida na versão dos irmãos Green. Há muitos e muitos anos vivia um rei e uma rainha. Dia após dia eles diziam um para o outro: "Oh, se pelo menos pudéssemos ter um filho", mas nada acontecia. Um dia, quando a rainha estava se banhando, uma rã saiu da água, rastejou para a borda e lhe disse: "Seu desejo será realizado antes que se passe um ano. Dará à luz a uma menina." A previsão da rã se realizou e a rainha deu à luz a uma menina tão bonita que o rei ficou fora de si de tão contente e preparou um grande banquete. Convidou parentes, amigos e conhecidos e mandou chamar também as feiticeiras, pois esperava que viesse a serem bondosas e generosas para com sua filha. Havia 13 feiticeiras ao todo, mas como o rei só tinha 12 pratos de ouro para servir o jantar, uma das mulheres teve que ficar em casa. O banquete foi celebrado com grande esplendor, e quando se aproximava do fim, as feiticeiras concederam suas dádivas mágicas à menina. A primeira lhe conferiu virtude, a segunda lhe deu beleza, a terceira, fortuna, e assim por diante, até que a menina tivesse tudo o que se pode desejar deste mundo. No exato momento em que a 11ª mulher estava concedendo sua dádiva, a 13ª do grupo surgiu. Não fora convidada e agora desejava se vingar. Sem olhar para ninguém ou dizer uma palavra a quem quer que fosse, gritou bem alto: "Quando sua filha fizer 15 anos, espetará o dedo no fuso e cairá morta." E sem mais uma palavra, virou as costas a todos e deixou o salão. Fuso era uma espécie de alfinete grande que era utilizado para fazer tecidos, afiar tecido, tipo máquina de fiar. Todos ficaram apavorados, mas ao mesmo instante, a 12ª do grupo de mulheres se levantou. Ainda restava um desejo a conceder para a menina. E embora a feiticeira não pudesse suspender o feitiço maligno, podia abrandá-lo. Assim ela disse: "A filha do rei não morrerá. Cairá no sono profundo que durará 100 anos." O rei, que queria fazer o possível e o impossível para preservar a filha desta desgraça, ordenou que todos os fusos do reino fossem reduzidos a cinzas. Quanto à menina, todos os desejos proferidos pelas feiticeiras se realizaram, pois ela era tão bonita, bondosa, encantadora, ajuizada, que não havia um que nela pusesse os olhos e não passasse a amá-la. Exatamente no dia em que a menina completou 15 anos, o rei e a rainha saíram e ela ficou sozinha em casa. Vagou pelo castelo, espionando cômodo após outro cômodo, e acabou ao pé de uma velha torre. Depois de subir uma estreita escada em caracol dentro da torre, viu-se diante de uma portinha com uma chave velha e enferrujada na fechadura. Quando rodou a chave, a porta girou e revelou um quartinho minúsculo. Nele estava uma velha com seu fuso, muito ocupada em fiar linho. "Boa tarde, vovó", disse a princesa. "O que está fazendo aqui?" "Estou fiando linho", respondeu a velha, cumprimentando a menina com a cabeça. "O que é isso, bombaleando assim tão esquisito?" a menina perguntou. E pôs a mão no fuso, pois também queria fiar. O feitiço começou a fazer efeito imediatamente, pois espetara o dedo no fuso.
Assim que tocou a ponta do fuso, a menina caiu prostrada numa cama que havia ali perto e caiu num sono profundo. Seu torpor espalhou-se por todo o castelo. O rei e a rainha, que acabavam de voltar para casa e estavam entrando no grande salão, também adormeceram, e com eles toda a corte. Os cavalos adormeceram nos estábulos, os cães no quintal, os pombos no telhado, as moscas na parede, até o fogo que crepitava na lareira morreu e adormeceu. O assado parou de chiar, e o cozinheiro, que estava a ponto de puxar o cabelo da auxiliar de cozinha porque ela fizera uma tolice, deixou escapar e adormeceu. O vento também amainou, e nem mais uma folha balançou nas árvores fora do castelo. Logo, uma cerca viva de urzes é uma planta que é cheia de espinhos, começou a crescer em volta do castelo. A cada ano ficava mais alta, até que um dia encobriu o castelo inteiro. Ficara tão espessa que não deixava ver nem a flâmula do alto do torreão do castelo. Por todo o reino circularam histórias sobre a bela Rosa da Urze, alcunha dada à princesa adormecida. Alcunha quer dizer apelido. De vez em quando, um príncipe tentava abrir caminho através da cerca viva para chegar ao castelo, mas nenhum jamais conseguia, porque as urzes se entrelaçavam umas às outras como se estivessem de mãos dadas, e os jovens que se enredavam nelas não conseguiam se desprender e morriam. Era uma morte terrível. Passado muitos e muitos anos, um outro príncipe apareceu no reino. Ouviu um velho falar sobre uma cerca viva de urze que, ao que se dizia, escondia um castelo. Nele, segundo o velho, uma princesa fabulosamente bela, chamada Rosa da Urze. Estavam dormindo havia 100 anos, junto com o rei, a rainha e toda a corte. O velho ouvira de seu avô que muitos outros príncipes haviam tentado romper a cerca viva de Urze, mas haviam ficado presos pelas plantas e tinham mortes terríveis. O jovem disse: eu não tenho medo. Vou encontrar esse castelo para poder ver a bela Rosa da Urze. O bondoso velho fez o que podia para dissuadir o príncipe, mas ele não lhe deu ouvidos. Aconteceu que o prazo de 100 anos acabara de se esgotar, e chegara o dia em que a Rosa da Urze iria acordar. Quando se aproximou da cerca viva, o príncipe não encontrou nada senão grandes, lindas flores. Elas se afastaram para lhe abrir caminho e deixaram passar são e salvo. Depois se fecharam atrás dele, formando uma cerca. No pátio, os cavalos e os cães de caças estavam deitados no mesmo lugar, profundamente adormecidos, e pombos permaneciam empoleirados com as cabecinhas metidas debaixo das asas. O príncipe avançou até o castelo e viu que até as moscas dormiam um sono solto nas paredes. O cozinheiro ainda estava na cozinha, com a mão erguida no ar, como se estivesse a ponto de agarrar a auxiliar de cozinha. E a criada continuava sentada à mesa, com uma galinha preta que estava prestes a despenar. Indo um pouco adiante, o príncipe chegou ao salão, onde viu a corte inteira dormindo profundamente. Com o rei e a rainha deitados bem juntos de seu trono, seguiu em frente. E tudo estava silencioso, que podia ouvir até a sua respiração. Finalmente ele chegou à torre e abriu a porta do quartinho em que estava a bela adormecida. Lá estava a princesa deitada, tão bonita que ele não conseguia tirar os olhos dela. Então curvou e a beijou.
Mal o príncipe lhe roçava os lábios, a bela adormecida despertou, abriu os olhos e sorriu docemente para ele. Desceram juntas as escadas, o rei, a rainha e toda a corte haviam despertado e olhavam um para os outros com um grande espanto. Os cavalos no pátio se levantaram e se sacudiram. Os cães de caça se ergueram de um salto e abanaram os rabos. Os pombos botaram as cabeças para fora das asas, olharam em volta e revoaram para o campo. As moscas começaram a se arrastar pelas paredes. O fogo na cozinha crepitou, rebentou em chamas e começou a cozinhar a comida de novo. O assado voltou a chiar. O cozinheiro deu uma palmada tão forte na auxiliar de cozinha que ela berrou. A criada terminou de depenar a galinha. O casamento da bela adormecida do príncipe foi celebrado com grande esplendor e os dois viveram felizes para sempre. Que historinha legal, né? Muito bom essa versão dos irmãos Grimm. Vocês conhecem uma versão diferente? Comenta aí pra gente saber, tá bom? Tchau!